Apocalipse 12:10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então aqui, a partir do versículo 10, é considerado por esse autor aqui o anúncio do terceiro ai, aquele que a gente vinha estudando. O primeiro ai é passado, o segundo ai é passado, logo vem o terceiro ai. Então aqui o terceiro ai é anunciado quando Satanás ele é expulso dos céus para a terra e ele desce com grande fúria, como a gente fez a leitura ali anteriormente e vai fazer novamente aqui. Então esse autor aqui ele se refere a essa acusação deles. Isso implica que Satanás ou um de seus anjos caídos está diante do trono de Deus acusando os irmãos constantemente. Então para mim é o próprio Satanás, que tem essa missão lá. Então tá aqui vários textos, é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Várias referências sobre isso aqui também, nessa outra imagem. Aqui fala do acusador, ele acusando a Jó, acusando o sumo sacerdote Josué também, lá em Zacarias. Até Pedro, Satanás aqui, Jesus falou para ele, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A gente vai ver aqui no decorrer desse estudo aquilo que a Yolanda veio falando já há um bom tempo atrás, Muitos vão se salvar durante a grande tribulação, e é verdade. Eles o venceram, os nossos irmãos, que ele relata aqui no versículo 10. Então, nossos irmãos venceram. Aqui mais uma repetição, Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Está aqui os vencedores, Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ainda sobre essa vitória aqui, desses irmãos e também a nossa, podemos colocar assim, a fé que vence o mundo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E essa questão de vencer, ele vai falar para 7 igrejas aqui, vai falar para a igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e também vai falar para os irmãos em Laodiceia. No entanto, quando ele fala aqui que eles não amaram as suas vidas até a morte, certamente que eles irão morrer por conta dessa fé que a gente acabou de falar. E isso durante a grande tribulação. Aqueles que não aceitaram a Cristo e ficaram aqui na terra, eles terão outra oportunidade. Então a graça de Deus ela é estendida durante a grande tribulação. E Paulo, ele entendia muito essa questão assim de não amar a própria vida pelo reino, por algo superior, algo que esperava para ele. Lá em Mileto, Paulo vai falar aos presbíteros da igreja em Éfeso, dizendo assim, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E aí, quando Paulo está lá em Cesareia, ele responde para alguns irmãos, que não queriam que ele subisse para Jerusalém. Ele diz, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração?
pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, essas pessoas que aqui ficarem na terra durante a grande tribulação ou após o arrebatamento da igreja, elas terão também oportunidade de serem salvas. Algumas morrerão, outras permanecerão vivas. O anticristo, a gente vai ver no próximo capítulo, que o alcance dele não vai ser tão assim acentuado, né, como a gente pensa. Ainda sobre esse mesmo tema, não amaram as suas vidas, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Se nós amamos a vinda do Senhor, nós cremos nele, nós também um dia vamos receber essa coroa prometida aqui. Apocalipse 6:9, aqui durante o contexto do quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Pessoas que morreram durante a grande tribulação por conta disso. Mais um spoiler aqui, também no capítulo 20 de Apocalipse, aqui as almas dos decapitados. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui também mais um grupo de pessoas que irão morrer durante a grande tribulação, porque eles não adoraram a imagem do anticristo, da besta, né? E não receberam a marca na mão ou na fronte, na testa. Apocalipse 12, versículo 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então esse aqui seria o último ai, aquele terceiro ai que a gente tinha estudado. Esse comentarista mais acima aqui, ele vai nos trazer 10 coisas que constituem o terceiro ai, para a gente pensar, refletir depois, até mesmo estudar com mais calma. A grande tribulação, como nunca houve ou haverá novamente. Guerra contra Israel, será um outro ai. Guerra contra o remanescente, também de Israel. A adoração forçada a Satanás e ao anticristo. Guerra contra os cristãos, aqueles que estiverem aqui, que se converterem durante a grande tribulação. Engano por meio de milagres. Sinais físicos nos homens impostos por lei e a pena de morte. A gente viu ali que alguns serão decapitados. Certamente essa será uma pena de morte que vai existir no futuro. Negar forçadamente a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. Guerras mundiais também seria um outro ai. Mobilização de todas as nações para o Armagedon. E aqui diz então que os céus se alegraram. O céu se alegra porque Satanás não tem mais acesso a esses portais. A partir de então, ele não entra mais ali. Salmo 96, 11 ao 13. Vale a pena a gente deixar registrado também. Tributo à glória e majestade de Deus. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra.
julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E Isaías 49, 13, aqui está sendo prometida a restauração de Israel após a grande tribulação. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. E aí, por outro lado, ai dos que habitam na terra e no mar. Ai dos moradores da terra. Esse ai mencionado aqui é o terceiro e último, e diz respeito a Satanás sendo lançado do céu para esta terra. Ele sentirá grande ira por conta disso, naturalmente, né? Apocalipse 11, 14, falando sobre esse terceiro ai, passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai, e ele é chegado aqui, onde estamos no nosso estudo desta noite. A gente falou, né, que um dos ai seria a grande tribulação. Esse último aqui, esse terceiro ai, que seria de Satanás. A grande tribulação é uma delas, Mateus 24, 21 e 22, porque haverá então grande aflição, ou grande tribulação, em outras traduções, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, falando do tempo do fim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Guerra contra Israel, Daniel também, capítulo 8, 24. Grande será o seu poder do anticristo, mas não por sua própria força, ele receberá força do próprio diabo, né? Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. E aqui, guerra contra os remanescentes, aqui mesmo em Apocalipse 12, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Uma clara menção aqui aos judeus.